Assunto envolvendo possível saída de um dos líderes do elenco do Vasco durante a temporada passada, mudanças em relação à chegada de treinador e também possível investida de portugueses por arqueiro. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O experiente zagueiro Medel encontra-se atualmente sem espaço no time titular do Vasco, que o leva a aguardar a definição em relação a um novo treinador para entender qual será seu futuro no clube. Após o término do Campeonato Carioca, Medel viu sua situação no Cruz Maltino mudar de uma forma bem drástica, sendo deixado de fora da equipe principal. Caso a abordagem do novo treinador que chegará ao Vasco não consiga resgatar o desempenho do atleta, é bem provável que ele possa buscar uma saída em breve no Cruz Maltino. A situação de Medel do Vasco reflete também a dinâmica que se encontra e as mudanças constantes que o Vasco pode proporcionar a seu torcedor, onde a chegada de um novo treinador pode significar justamente algumas mudanças na escalação e na estratégia de jogo. Adaptação a novos métodos e concorrência por vaga no time titular são os maiores desafios e os mais comuns para os jogadores, e a capacidade de conseguir se ajustar a essas mudanças pode ser determinante para o futuro de suas carreiras. O jogador, que tem muita experiência, ajudou muito o Vasco durante a temporada de 2023 e isso é indiscutível. Sua presença no elenco foi muito valiosa e atualmente o jogador perdeu um pouco do prestígio justamente devido a alguns fatos internos que aconteceram, que o mesmo já esteve desmentindo, mas fez com que o jogador pudesse estar sendo uma peça mais aparente atualmente no banco de reservas do que no time titular do Vasco. Agora, a definição em relação a um novo técnico será de forma crucial para o futuro de Medel no Cruz Maltino. A capacidade do novo treinador em buscar reconhecer o valor e o potencial do zagueiro, assim como poder integrá-lo em relação ao time titular e principalmente a um esquema tático que possa beneficiá-lo, será determinante para a continuidade ou não desse jogador, um atleta que é bem conhecido em relação a principalmente querer muito estar atuando de forma frequente. Claro, isso não tem acontecido no Vasco e ele pode perfeitamente estar buscando uma saída para uma outra equipe, para que assim consiga ter mais oportunidade. Você, torcedor vascaíno, o que acha em relação a esse contexto atual que Medel tem vivido no Vasco? Antes titular e agora um jogador que fica bem mais no banco de reservas do que no time inicial. Comente aqui abaixo. O possível novo treinador do Vasco já tem uma possível data para conseguir desembarcar no Rio de Janeiro e assim conseguir iniciar a sua trajetória no Vasco. Isso porque Álvaro Pacheco projeta realizar a sua última partida como comandante da equipe do Vitória de Guimarães, antes de se mudar para o Rio de Janeiro já na próxima semana. Com um acordo entre as partes aparentemente bem encaminhado, o Vasco espera por Pacheco para que ele possa assim dar início a seu compromisso com o clube ainda na temporada de 2024, no qual chegará para comandar o Vasco. A expectativa em torno da chegada de um novo técnico é bem grande e o Vasco acredita que ele possa ser o homem certo para liderar o time nessa nova era em que o Vasco busca projetar após a saída de Ramon Dias. O treinador, que tem experiência basicamente e muito conhecimento de futebol na Europa, pode ser o técnico que o Vasco precisa para voltar assim a ter um esquema tático que possa oferecer ao Cruz Maltino uma competitividade um pouco mais alta para que consiga alcançar uma posição mais positiva no Campeonato Brasileiro de 2024, ainda nesse início de Brasileirão, onde o Vasco tem 6 pontos conquistados e não quer de forma alguma repetir o que foi na temporada de 2023, onde o Cruz Maltino passou um primeiro turno basicamente todo na zona de rebaixamento, o que implicou e muito durante a disputa do segundo turno, onde o Vasco conseguiu se salvar na última rodada. O fato é claro também que o treinador terá uma tarefa bem difícil se assumir o Vasco, pois precisará se adaptar-se principalmente muito rapidamente ao futebol brasileiro e também ao elenco do Vasco, que não terá de forma inicial algumas mudanças
tendo em vista que a janela de transferências atualmente se encontra fechada e assim ele só poderá fazer alguns pedidos em relação a reforços apenas durante a metade do ano, onde assim a janela se abrirá novamente. Léo Jardim, grande destaque do Vasco desde pelo menos a temporada de 2023, quando desembarcou no Rio de Janeiro para iniciar a sua trajetória pelo Vasco, passou a ser visualizado como uma possibilidade de reforço para o Sporting de Portugal. O goleiro vascaíno chegou recentemente a ser convocado para a seleção brasileira, reconhecimento de seu desempenho muito positivo desde que se tornou titular no gol do Vasco em 2023. Desde então, Léo Jardim tem sido uma das peças mais importantes do Vasco no Campeonato Brasileiro e contribuiu de forma significativa para os resultados que a equipe conseguiu obter. Sua atuação de uma forma mais segura e suas defesas decisivas têm sido fundamentais para manter o Vasco em um nível mais competitivo dentro de campo. O interesse do Sporting de Portugal e essa observação no goleiro é também um sinal de reconhecimento de seu trabalho realizado no Vasco. O clube português é também conhecido por investir em jogadores sul-americanos. No entanto, é bem importante ressaltar que Léo Jardim possui um contrato válido com o Vasco até o final da temporada de 2025. Isso significa que qualquer negociação envolvendo a sua transferência precisará ser bem avaliada pelo clube carioca, que não deve se desfazer facilmente de um jogador tão importante como ele para o seu elenco atual. Mas é claro, é de grande valia que o torcedor vascaíno esteja atento e principalmente o Vasco em relação a uma possível investida já no meio do ano, quando a janela de transferências internacional será aberta e uma possível oferta possa chegar às mãos do Vasco pelo goleiro Léo Jardim. Esse, um dos melhores goleiros dos últimos anos que já se passou no Vasco, um jogador que sim foi um dos grandes acertos da SAF quanto administradora do futebol do Vasco, em relação às muitas contratações que realizou tanto em 2023 quanto agora em 2024, na temporada que tem sido jogada no futebol brasileiro. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.